Olá, alunos de TGA. Então, vamos ter hoje uma aulinha sobre teoria neoclássica. Então, lá na linha do tempo de TGA, a gente falou sobre a administração científica clássica, né? Passamos por compreender Taylor e Fayol, olhando os processos e olhando as organizações internamente. Passamos pela teoria das relações humanas, onde a gente focou então no indivíduo dentro dessas organizações, e a teoria neoclássica é um retorno às ideias da teoria clássica, né? A teoria neoclássica ela surge um pouco depois da teoria das relações humanas, lá em função dos anos 80 mais ou menos, e é uma abordagem que se aproxima muito da administração por objetivos, né? Que é uma abordagem do Peter Drucker, que é a nossa próxima teoria, né, a ser estudada aqui. Ela é conhecida também como a escola operacional ou a escola do processo administrativo. A teoria neoclássica, na verdade, nada mais é do que um retorno às origens da teoria clássica, um pouco atualizada. Então, na teoria neoclássica, a gente vai falar um pouco sobre uma ênfase mais prática da administração. A gente vai falar sobre a reafirmação dos postulados clássicos, então, da importância da organização, da ordem, da divisão de tarefas, que cada indivíduo tenha seu papel dentro da organização, nos princípios gerais da administração, nos objetivos ou na criação de objetivos dentro de uma organização, nos processos que são necessários para o atingimento dessas metas e principalmente nos resultados. Então, a gente vai falar sobre a administração clássica, mas repaginada. Então, a gente vai ter um retorno àquela forma de se organizar uma empresa, mas trazendo alguma coisa de futuro lá dos anos 50 para isso. Então, a gente vai ter uma ênfase nos aspectos práticos da administração, ela é bastante pragmática e ela valoriza resultados concretos e mensuráveis. A partir daqui, a gente começa a ter esse pensamento dentro das organizações de que é preciso criar fluxos de processo para entender como é que esse processo funciona dentro da organização, seja o processo de contratação, seja o processo de fazer algum produto ou realizar algum serviço. A partir daí, a gente olha para esse processo, verifica pontos que a gente pode mudar no processo e aí muda ele. E não só muda, mas verifica se mudar esse processo trouxe algum benefício mensurável, ou seja, a gente começa a pensar nas possibilidades de criação de metas para o atingimento de resultados dessa organização. Ela acaba sendo uma reação da teoria das relações humanas, assim como a teoria das relações humanas foi uma relação em função da teoria clássica, e ela vai reafirmar a teoria clássica ou vai trazer de volta os preceitos da teoria clássica, dando uma configuração um pouco mais ampla e um pouco mais flexível, inclusive. Então, ela vai ter ênfase nos objetivos e nos resultados. Então, toda organização ela vai possuir objetivos, não os objetivos estratégicos. Os objetivos justificam a existência, a essência da própria organização. Para que essa organização existe, qual a função dessa organização. E ela surge como um dos melhores produtos da teoria neoclássica, que é o que a gente vai estudar depois, que é a administração por objetivos. A teoria neoclássica vai trazer, então, os dois conceitos de administração que são amplamente usados e que vocês provavelmente usam o tempo inteiro, que é a eficiência e a eficácia. A eficiência tem a ver com a ênfase nos meios, a melhor forma de se atingir um resultado. É o fazer correto aquilo que tem que ser feito. A eficácia tem a ver com a ênfase nos resultados, ou seja, fazer a coisa certa para você atingir o objetivo que você tem. Então, você atinge o objetivo. Na eficiência, você resolve os problemas que vão culminar em atingir aquele objetivo. Você guarda os recursos e cumpre tarefas e obrigações. Na eficácia, você otimiza o uso dos recursos, faz da melhor forma possível, usando o menos tempo possível e a menor quantidade de recursos, e dá eficácia ao subordinado. Coloca as máquinas para funcionar, ganha o céu e ganha o jogo, né? Então,
eficácia seria como praticar valores religiosos e a eficiência seria como frequentar a igreja, rezar, jogar futebol com arte. Agora, eficiência tem a ver com manter as máquinas e treinar os subordinados. E aqui é dar eficácia ao subordinado, ele precisa fazer a tarefa. Então, essas duas formas de se pensar, que é importante pensar na eficiência e na eficácia, elas são importantes para entender a própria teoria neoclássica. Embora ela se baseie na teoria clássica, ela tem influência de outras teorias e vai gerar uma forma de se pensar um pouco mais eclética. Então, ela vai pensar normas de comportamento administrativo e a gente vai ter, então, princípios gerais que podem mudar de autor para autor. Por exemplo, Alves Brown chegou a coletar 96 princípios de administração. Na aula de hoje, aqui, vocês vão ter uma lista dos princípios de administração. Os princípios básicos de administração é divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. Então, basicamente, a gente tem que dividir o trabalho para ele funcionar, especializar, ter pessoas especializadas em cada uma das áreas. Você tem que ter um mínimo de hierarquia, com chefias e subordinados, e você tem que ter uma amplitude administrativa, uma visão do todo dentro daquela organização. Então, a divisão do trabalho, ela surge com a Revolução Industrial e significa essa decomposição de processos complexos de trabalho. É a base para a eficiência e tem como consequências a maior produtividade e a redução de custos. A administração, ela também pode ser dividida depois em vários níveis, né? Os níveis administrativos da organização. Você está falando lá de presidente, diretores, gerentes, supervisores, e você tem também o nível institucional, intermediário e o operacional. O operacional tem a ver com aqueles que executam as tarefas, e o institucional tem a ver com presidência e diretores, administração, que faz planejamento, organização, direção e controle. E o operacional, os supervisores, a administração das operações, a supervisão da execução das tarefas e a própria operação da empresa. Então, quando a gente fala nos níveis hierárquicos, institucional, intermediário e operacional, a gente está falando também dos níveis dentro da empresa. Então, provavelmente quem atua nos níveis mais institucionais são os diretores, no nível intermediário são os gerentes e no nível operacional são os supervisores. Quando a gente fala em especialização do trabalho, a divisão do trabalho ela surge da especialização. Então, cada órgão ou cargo passa a ter funções específicas. É aí que a gente também entra com questões relacionadas à teoria das relações humanas ou a pensar o RH, os recursos humanos dentro da organização. Porque se a gente tem funções específicas, a gente começa a tratar com questões como treinamento, desenvolvimento, como recrutamento e seleção, que são as bases da administração da gestão de pessoas. Então, a separação do planejamento da execução proposta por Taylor é uma consequência desse princípio da especialização. A hierarquia ela representa a distribuição da autoridade e responsabilidade entre os níveis. A autoridade é o direito de mandar. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. A responsabilidade é o dever de responder pela sua autoridade. Então, hierarquia é a divisão, a autoridade é o direito que você tem de mandar e a responsabilidade é o dever que você responde a partir da autoridade que você tem. A delegação de poder, então, é o processo de transferir autoridade e responsabilidade para subordinados. A amplitude administrativa, então, significa o número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Uma amplitude estreita é uma organizacional alta e a tendência é que a gente achate as estruturas, assim, da seguinte forma. Então, a gente tem uma organização alongada e achatada. No caso de uma empresa nesse estilo aqui, não é? E a gente tem uma organização alta, com vários níveis hierárquicos, que é o estilo desta empresa aqui. A centralização e a descentralização. Então, quando o indivíduo no topo possui a mais alta autoridade, a centralização em si não é boa nem má, ela depende da circunstância.
Quando as decisões elas são pulverizadas nos níveis mais baixos, a tendência é delegar poder aos níveis mais baixos da escala hierárquica. Então, a teoria clássica de Fayol defendia a organização linear com centralização de poder. A administração científica do Taylor defendia a organização funcional com poder descentralizado. Então, a gente tinha aqui a organização centralizada, então a decisão seria aqui, e a descentralizada, a decisão seria aqui. Quais as vantagens da descentralização? As decisões elas são tomadas de forma mais rápida pelos próprios executores da ação. E os tomadores de decisão são os que têm mais informação sobre a situação, geralmente. Há uma maior participação do processo decisório que promove motivação e moral elevado entre os administradores médios. E ela proporciona um excelente treinamento para os administradores médios, porque eles tomam decisões. Então, eles são as pessoas que recebem as informações e eles tomam decisões a partir do recebimento dessa informação. Quais são as desvantagens da descentralização? Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos, há um maior custo pela exigência da melhor seleção e treinamento para os administradores médios, porque aí você tem que selecionar e treinar muito bem essas pessoas que vão tomar essas decisões. Há o risco da subobjetivação, né? Os administradores podem defender mais os objetivos departamentais do que os empresariais, ou seja, eles vão lá e defendem mais questões relacionadas ao seu departamento do que a instituição como um todo. As políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos. Isso vai levar ao quê? Vai levar à divisão do trabalho, à especialização. A especialização leva à departamentalização, que leva à coordenação, à unidade de comando, à hierarquia e à amplitude organizacional. Aí, essas funções da administração, elas vão ser divididas em mais funções e mais funções, e a gente pode ter até 96 funções de administração. Algumas críticas também acontecem dentro da teoria neoclássica. Então, a velha concepção de Fayol, administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, continua firme. Mas hoje se fala em processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar. As funções administrativas, elas continuam aceitas, o planejamento, organização, direção e controle. Contudo, administrar é mais do que gerenciar pessoas, recursos e atividades. Em épocas de mudança, o papel do administrador se centra mais na inovação do que na manutenção do status quo. Então, ele vai criticar, porque o administrador, nessa teoria, parece que está muito preocupado em fazer uma manutenção da organização como ela é. E, na verdade, na prática, é preciso que ele foque ou que ele pense em questões relacionadas a inovar, inclusive dentro dos processos, porque é uma teoria que leva a se pensar ou se focar no processo ou na organização dos processos internos para que eles fluam da melhor forma possível. E aí, para que as empresas pensem nisso, né, elas acabam... Uma das críticas é que elas acabam deixando de pensar em inovações, já que o processo é sempre linear, sempre contínuo. Não dá espaço para que, de alguma forma, aconteçam pequenas alterações no dia a dia, que são pequenas inovações ou pequenas, né, observações. O processo ele fica tão engessado que você não tem como inovar dentro dele. Essa é a maior crítica. Porque quando você vai lá e analisa o início, meio e fim do processo, ele corre de uma maneira linear. E aí, fazendo isso, ele não dá espaço para que inovações aconteçam dentro daquela organização. Essa é a maior crítica da teoria neoclássica. A próxima, que é a administração por objetivos, ela deriva da teoria neoclássica. Então, prestem atenção.